Fala um pouco do superioridade moral da cultura woke, é irritante. Então, aquilo que se chama de Le Ponte de Capitão, a âncora da cultura woke, é que não existe simetria entre a esquerda e a direita. Para eles, não existe como você comparar um ao outro. É como se toda a ação da esquerda fosse positiva e toda a ação da direita fosse negativa. A direita, ela tá num lixo moral tão maior do que a esquerda que não é possível uma reabilitação. Não é possível reabilitar isso como algo que poderia se opor intelectualmente à esquerda. Inclusive, isso é defendido pelo Mike Hanktowald. O Mike Hanktowald é um pós-doutor que era de esquerda. E quando ele começou a ter posições de direita, ele viu rapidamente todos aqueles que estavam ao seu redor atacando diretamente tudo o que ele tinha construído até ali. Então é muito claro isso. Existe uma noção de superioridade moral, e mais do que isso, existe o que o Perão Branco da Hermenêutica da Suspeita, o Paul Ricoeur. O que o Paul Ricoeur chama de hermenêutica da suspeita. A direita possui intenções ocultas que não demonstra de dominação sobre os povos, sobre os grupos, sobre a psique, sobre a sociedade. Os burgueses têm intenções ocultas, os pais e as mães têm intenções ocultas, o homem que é bom, o padre, tem intenções ocultas. E essas intenções ocultas despertam uma suspeita, e é sobre essa suspeita que justifica todo o resto. Se eu tenho motivos para suspeitar do que você está falando, toda justificativa que você dá é fraca demais. Porque, veja, eu não estou colocando racionalmente, intelectualmente, os elementos necessários para fazer uma discussão. Eu reflito em termos antes desses pressupostos morais pré-estabelecidos. Você é culpado até que prove o contrário. Exatamente. Porque eu já suspeito de você. Antes de você falar, eu já tenho de você que todas as suas justificativas são uma forma de defender os interesses de alguém. É claro, porque eu sou branco, porque então você já vai presumir que eu sou um opressor, que eu sou a serviço de uma máquina de opressão internacional e tal. E tudo que eu for falar, pouco importa a minha argumentação, vai ser sempre errada. Exatamente. Eles trabalham exatamente dessa forma. Esses web comunistas trabalham exatamente dessa forma. É envenenar o poço. Eles envenenam o poço para qualquer possibilidade teórica oposta. Não há como trabalhar isso. Não há como vencer essa barreira intransponível. Isso é bem típico, é uma marca deles mesmo. Sim. Temos perguntas aí, Eduardo? Então vamos lá. Vamos lá, temos perguntas. O Gabriel Portugal, superchat aqui, tá? Professor Desculpa. Professor Marcelo, melhor youtuber do Brasil. Obrigado. Miorim, por que a cultura woke rebaixou tanto o nível cultural dos filmes, novelas, músicas? Abraços a todos. Fácil. Como que você encaixa numa história pré-concebida, pronta, uma narrativa de libertação? Veja, você já tinha escrito a história. A história muitas vezes já existia. Porque, veja, não dá do ponto de vista simbólico para você construir suas narrativas solitariamente. Por quê? Porque aquelas narrativas que já estão estabelecidas, elas atuam como palavras que se repetem, que criam os padrões. Então você precisa substituí-las. Para você substituir essas palavras, você tem que substituir franquias pré-estabelecidas, que não foram concebidas para terem essa ordem. Eles não foram... Quando foi escrito Star Wars, não se tinha noção de que as mulheres deveriam ter um papel ativo como as grandes da história. Não foi feito para isso.
A história foi feita para outras coisas. Eram outros aspectos que queriam ser salientados. Então, o diretor teria que ser um absoluto gênio para pegar essa história, esse mundo, com esses personagens, com esse fluxo, e transformar isso numa narrativa de libertação. Como esse processo não é simples de ser feito, os filmes terminam ruins. Porque é necessário incluir em mundos não concebidos para essa finalidade. A finalidade da bandeira, né? De pôr uma boa bandeira. Exato. Então, não tem como. É muito difícil. É muito difícil. Não é nem culpa dos diretores, tadinhos. Estão tentando. Mas não consegue concluir uma história de forma satisfatória. Eles não conseguem mais fazer um filme com começo, meio e fim, sem ter alguma bandeira, sem ter algum slogan, alguma lacração. Não consegue mais. Sim. Sempre Mas vai você ter sabe que por que pôr eles trabalham isso? Tem uma coisa que a gente não comentou que é muito importante. Chama-se la idée fixe. É um conceito do John Money. O John Money, ele contribuiu com essa ideia fixa. Eles dizem que quando alguém é LGBT, se ele não desempenhar a sexualidade dele, ele vai ter um extremo sofrimento psicológico. Porque é uma ideia fixa que ele não pode tirar dali. Da mesma forma, trans. O trans que não performa a transição de gênero vai ter um intenso sofrimento psicológico. Uma ideia fixa que não vai sair dali até ser performada. Para eles, quando eles veem um filme que não desempenha esse papel de libertação, haveria um intenso sofrimento psicológico atrelado. Enquanto esses papéis do patriarcado continuarem existindo, isso causará um sofrimento permanente. Porque a única história que eles são capazes de contar é a sua própria história de libertação. Pela ideia fixa que os afeta. Então, os filmes continuarão a ser ruins. Porque eles são feitos para aplacentar os ânimos, as ideias fixas de uma parcela de pessoas que, do contrário, vão sentir intenso sofrimento psicológico e não para serem bons filmes. São objetivos diferentes. Surgir um bom filme quando o seu objetivo não é criar um bom filme é algo difícil por si só. Entende? Então é muito difícil ver a Dois Senhores. Mais alguma, Eduardo? Temos sim. Isaac, superchat também, tá? Obrigado, Isaac. Bom dia aos professores. Queria saber se existe alguma relação entre o ocultismo e a chave menor de Salomão com os wokes ou com os progressistas em geral. Boa pergunta. Cara, vamos lá. Existe um livro que o Bressan está escrevendo hoje, para ser lançado ano que vem, chamado Além do Woke. Nesse livro, existe toda uma intenção de fazer com que as pessoas tenham acesso a todo o universo que transita ao redor da cultura woke. Uma das coisas que transita muito fortemente é a noção do jovem esotérico. Não o ocultismo, mas o esoterismo cada vez mais aparece, principalmente a figura das deusas. As deusas desempenham um papel extremamente importante hoje no feminismo. Por quê? Questiona-se o papel de Deus e se estabelece que poderia existir tal como uma deusa. Deus poderia ser deusa. E mais do que isso, por que deusa? Porque poderia ser eu mesma. Também a questão das bruxas, né? E Isso. tal, do Wicca, né? Wicca, melhor dizendo. Todos esses elementos, eles de alguma forma desempenham um papel de adicionar a minha identidade. Eles estão subordinados ao woke, eles não são woke, mas eles estão subordinados ao fato de que a minha identidade precisa estar em tudo. Então, todos esses elementos são pós-woke, o além do woke. Entende? Então, existe uma relação entre os fenômenos ocultistas e esse tipo de atuação. Mas não existe uma relação entre o fenômeno ocultista e o woke por si só. O que existe esse tipo de gnose é um tipo de ocultismo. E a cultura woke possui esse tipo de gnose como algo que está além dele. Relacionado. A cultura woke causa, mas não é parte do fenômeno woke por si só.
Certo? Temos mais, vamos lá. José Vinícius, superchat também, professor. Obrigado, Zé Benício. Qual a influência de Margaret Mead e Judith Butler? Existe um certo contorno em torno da teoria queer, que é um dos parâmetros centrais da cultura woke. O que o queer defende? Queer é o que é estranho, tá? É a teoria dos estranhos, daqueles que não performam a normalidade. Qual é o papel, nesse sentido, do questionamento da normalidade em torno do gênero, em torno dos papéis sexuais já pré-estabelecidos? É uma certa tentativa, uma forma de encarar a realidade, em que o gênero não satisfaz um papel específico. Não é possível, eles dizem muito isso, não é possível cientificamente, a própria Butler diz isso, definir o gênero de alguém. Cientificamente, é possível que a pessoa tenha o gênero homem, o gênero mulher, independente de como o sexo está estabelecido. Então, XY, através de um desvio cromossomial, é possível que XY não seja indicativo de homem. Eles usam esses desvios cromossomiais para dizerem o gênero não é científico. O gênero é uma identificação social. E como que essa identificação social se dá? Através do papel de gênero. Da forma como nós desempenhamos o papel de gênero. O papel de gênero é o conjunto de coisas que se estabeleceu para o homem, o conjunto de coisas que se estabeleceu para a mulher, e o desempenho neles é o que performa homem, performa mulher. A Butler, ela ataca a noção da definição, ela ataca a noção de um sexo explícito, real, que possa ser mantido no longo prazo. O grande lance a Butler é contrária a uma parte do movimento queer. A parte que trata o gênero fluido. Para ela, o gênero fluido é uma baboseira. Porque, se você desempenha um papel de gênero, você vai ser de algum gênero. A noção de desempenhar ora um papel, ora outro, não faz sentido para ela. Mas ela cria essa noção de que existe uma certa performance sexual específica. Essa performance sexual específica ela é socialmente definida. Ela é um encontro específico da sua identidade com um processo de identificação com o papel de gênero que você gostaria de estar desempenhando. E isso indica quem você é. E a transição, nesse sentido, ela apenas facilita a transmissão social de que você deveria desempenhar esse papel. Certo? Então, está muito mais associado a uma parte do fenômeno woke que, de alguma forma, foi, inclusive, deturpado. Deturparam até a gente Butler, você vê. Colocando a noção de que esse papel fosse eternamente questionável. Né? Então, que você pudesse, inclusive... Não, vamos. Era papel de sexo. O papel que cada sexo possuía. Agora é papel de gênero, que está socialmente estabelecido. Aí agora nós podemos questionar mais ainda e dizer, não, mas e a forma como nós somos e nos edificamos pode ser como mar, como ondas fluidas, e simultaneamente cada um desses papéis de gênero pode ser questionado. Então, é o extremo. A Butler hoje, ela não influencia mais tanto no pessoal atual, porque esse pessoal atual rompeu ali as bases centrais da pesquisa dela. Temos mais perguntas aqui. Superchat, Aricó. Obrigado, né? Quais são as respostas para a fala tudo é política? Sério. Primeiro, a resposta mais óbvia se tudo é política, nada é política. Começa por aí, né? Que a resposta já de toda noção que todo mundo que tenta criar essa noção de que algo seja definidor e que seja possível enxergar dessa forma. O que é preciso fazer, pessoal? Qual a resposta teórica? A política, ela é uma expressão social específica de um elemento público que é de interesse de todos. É isso. A política é tudo que é público
e que interessa do ponto de vista da ação a todos. Havia, e deveria haver, uma distinção radical entre a minha vida privada e a minha vida pública. Aqui o Habermas vai chamar isso aqui de o mundo da vida. Esse mundo da vida, esse conjunto de relações pessoais que eu possuo, ele está fora do que se chama de esfera pública. As discussões devem acontecer da esfera pública para a esfera pública. Para o meu conjunto de atos que pode ser, inclusive, considerado importante para todos. Mas a minha família não desempenha, nesse sentido, um papel direto da esfera pública. Da mesma forma, é possível trabalhar isso com Schultz e vários outros autores que fizeram essa distinção, essa diferença. Não podemos aceitar que os elementos centrais da vida privada correspondam à vida pública. E isso, quando isso for feito, por exemplo, as pessoas usam o Twitter como se elas pudessem falar tudo da vida delas no Twitter. Como se não houvesse distinção nenhuma entre a vida particular dela e a vida pública. Quando você passa a utilizar efetivamente, a criar essa distinção, não. Aqui está a minha vida privada, onde estão as minhas relações mais próximas, onde reside o meu mundo da vida, e lá do lado de fora está a esfera pública, a partir daí a gente começa a ter, por exemplo, uso mais consciente das nossas redes sociais, a gente passa a ter análises sociais mais específicas em relação ao que nós podemos esperar dos outros ou não. A gente começa a recuperar um conceito muito importante para a Igreja Católica, que é o conceito de escândalo. Não devemos provocar escândalo das pessoas. E hoje as pessoas provocam sem a menor noção, né? Confessam cada coisa nas redes sociais que, olha, é de doer. Exatamente. E é uma noção extremamente importante para manter efetivamente esse véu entre o mundo público e o mundo privado. Tá bom? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.